Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início a mais uma aula do nosso curso de Ideia Estática. Nosso objetivo da aula de hoje é concluir a ligação com dupla cantoneira de uma maneira mais manual, como a gente tinha iniciado na aula anterior. Então, havíamos interrompido a resolução do exemplo nesse trecho daqui de ligação parafusada pela alma da viga principal, da viga secundária, certo? Ou da viga principal, ok? Então, a gente tinha visto aqui como é que a gente cria o comando de uma maneira mais manual. Agora, o nosso objetivo é sair replicando essa solução. Eu vou copiar o comando grid, que já está todo parametrizado. Vou copiar ele. Agora, eu quero fazer a conexão entre a aba dessa cantoneira e o pilar, que são dois componentes apenas. O que a gente precisa fazer? No grid 2, que é o segundo comando, a gente precisa colocar contagem de itens 2. Eu preciso selecionar a aba da cantoneira desejada, que é SM2, mesa superior 1. Está escrito ali no canto inferior esquerdo. SM2, mesa superior 1. E preciso conectar ao pilar, que é esse elemento M1, mesa inferior 1, que é o que já está selecionado aqui. Tá? Então, coloquei essa opção. Vejam que o gabarito já está automaticamente colocado. Novamente, a gente tem que tomar muito cuidado que as distâncias que a gente adotou foram distâncias previstas aqui pela Gerdau, mas eu preciso tomar cuidado para que o pilar, que é um pilar mais estreito, ele não tenha uma distância entre fundo e borda inferior a limites normativos. Uma maneira da gente apurar isso daqui, pessoal, pode ser uma maneira indireta, certo? Por exemplo, aqui no manual da Gerdau, a gente tem uma aba de cantoneira com 76 e temos 45 milímetros de distância entre a linha de furo e a aba. Consequentemente, a gente tem 21 milímetros, 31 milímetros adicionais até alcançar os 76. Aqui, a medida relativa para o pilar, para a gente ter uma noção mais rápida, eu posso clicar nesse ponto do pilar, uma reguinha, clicar nessa face da cantoneira. Então veja que tem uma diferença de 6 milímetros aproximadamente. Em outras palavras, se eu tenho 36 milímetros, 31 milímetros entre a face da cantoneira e a linha de parafusos, eu tenho menos 6 milímetros em relação ao pilar. Então eu tenho no pilar aproximadamente 25 milímetros. E aí o X da questão é, será que essa distância para o diâmetro de parafuso que a gente está trabalhando é razoável? Então a gente tem que olhar tabelas normativas e seguir em frente calculando ou ajustando a ligação em função dessas limitações, ok? Então, vamos verificar isso? Olha lá, vamos abrir aqui a norma brasileira de aço. Eu vou utilizar a priori o texto do projeto de revisão, que é essencialmente a mesma coisa. Esse foi o texto que foi para consulta pública, consulta nacional. E na parte de ligações parafusadas, temos a tabela 16, que é a distância mínima de centro do furo padrão à borda. Para o parafuso de 5/8, que não é exatamente o que a gente tem lá na Gerdau, distância mínima 5/8 é 22 milímetros. Para o parafuso de 3/4, distância mínima é de 25. Então, pessoal, nesse caso, a gente atende na conta exata essa distância mínima para o parafuso de 3/4. Vou dar até o parafuso, vou dar o parafuso aqui também, certo? Então, a gente alcança o valor mínimo. Alberto, eu me sinto confortável em escolher um pilar um pouco mais largo ou uma cantoneira, de repente, soldada no pilar. Beleza, são opções projetuais, certo? Mas, teoricamente, essa cantoneira atende ao que a gente precisa com o mínimo normativo. O que a gente precisa fazer agora? Preciso copiar o segundo grid de parafusos, a segunda malha de parafusos. Copiar, botão direito, copiar. E agora escolher uma aba da cantoneira diferente. Ó. Agora eu quero conectar com parafusos essa outra cantoneira. Então vou escolher a mesma contagem de parafusos, contagem 2. A aba da cantoneira eu posso clicar aqui, ó, pessoal, com essa setinha, selecionar pelo cursor do mouse, clicar na aba que eu quero
e vejam que a ligação está quase pronta. O que precisa ser ajustado ainda, Alberto? O parafuso, veja que está numa posição errada, pessoal. O parafuso está na posição errada. Então, o que a gente precisa fazer é regular a posição da linha do parafuso, ao invés de menos 24,7, mais 24,7. Então, está aqui a nossa ligação, tá? Lembrando que na prática, o que a gente faria aqui nesse caso seria deixar... Veja que os parafusos estão muito próximos, né? Uns aos outros, muito próximos. O que a gente faria era colocar a cabeça do parafuso aqui externo, tá? Aqui conectada à aba da cantoneira, e a porca e a arruela na face interna dos pilares. Essa seria uma forma da gente parafusar essa cantoneira no pilar de uma maneira mais fácil, deixando sempre a porca e a arruela para dentro. Aqui no Ideia Estática a gente não tem nenhum recurso que imediatamente você faça essa substituição, essa inversão, mas isso não é um problema, né? Porque do ponto de vista prático de detalhamento, de encaixe do parafuso, é o que a gente faria na prática, ok? Então, basicamente é isso, pessoal. Vejam que a nossa ligação aqui está pronta. Ela é uma ligação flexível, natureza de ligação flexível. Vejam que é muito fácil a gente conduzir aqui dentro do software Ideia Estática. Deixa eu verificar se tem mais alguma coisa interessante a ser comentada aqui. Acredito que não, sobre o comando dupla cantoneira. Então, observem que a gente, recapitulando algumas últimas aulas que a gente trabalhou, vejam que a gente conseguiu testar chapa de cisalhamento, a single plate e a cantoneira a partir de macros. Testamos depois manualmente essas duas ligações com uma cadeia de comandos, seguindo a sequência lógica. E a gente utilizou, pessoal, para isso 3 recursos. O recurso de stiffening member, ou seja, de elemento de rigidez, para criar a dupla cantoneira. Utilizamos o stiffening plate, que seria essa chapa de rigidez, para criar a single plate. E utilizamos um comando grid, ou seja, uma malha de fixadores para que a gente conseguisse introduzir a ligação parafusar. Então vejam que a gente aprendeu comandos bastante clássicos aqui na interface do Ideia Estática, que vocês vão usar bastante, e a gente aprendeu de uma forma prática. Lembrando que quando a gente traz essa cadeia de comandos, isso precisa ser praticado para vocês em outras situações de projeto também. Então a gente enquadrou esses comandos numa situação prática, mas, logicamente, a gente pode utilizar a criatividade para resolver problemas em geral, certo? Então é isso. É o que eu acredito que a gente poderia falar em relação a esse tema. Eu gostaria de adicionar só uma informação também, algumas informações que a gente não havia comentado antes, também não tinha lá grande necessidade, que é o seguinte: é muito comum, pessoal, nesse caso de vigas de pavimentos que a gente está analisando aqui, da gente utilizar um modelo de análise para essa viga aqui dentro do Ideia Estática, alterando aqui esse tipo de modelo. Então é muito comum que a gente selecione um elemento de viga, por exemplo, o elemento M3, e ajuste o tipo de modelo. Vejam que o tipo de modelo a priori permite que todos os graus de liberdade trabalhem aqui na avaliação das ligações. Uma situação bem típica que a gente faz bastante é limitar esse modelo, deixar uma flexão restringida. Então, não sei se vocês estão visualizando aqui essas linhas vermelhas, é como se fossem restrições, informando ao usuário que a nossa viga só se mexe na direção vertical, ou seja, ela é restrita à movimentação fora do plano, por conta, às vezes, de uma laje de pavimento, de um conjunto, de uma série de travamentos. Então, eu gosto muito, quando eu vou analisar essa tipologia de ligação, basicamente fazer uma hipótese de flexão restringida no plano vertical, ok? Bom, então aqui a gente consegue terminar a nossa aula de hoje, a nossa aula curta, e espero que tenham gostado, pessoal. Até a próxima, grande abraço a todos.